Então vamos acolher com uma salva de palmas nossos convidados que vão realizar essa roda de conversa. Fiquem à vontade. Isso ali. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, eu queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui. Já tenho alguns anos que eu trabalho aí em parceria com a Velusa, com o GAPO. Eu acho que essa é uma excelente iniciativa e vocês aqui, sem dúvida, podem fazer uma grande diferença com os conhecimentos que são debatidos aqui no meio em que vocês vivem, E nesse momento tão solene, eu acho interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre próstata. Apesar de ser urologista, eu não sou oncologista, tá? Eu trabalho hoje em dia, como foi mencionado, na parte da reabilitação da saúde sexual e reprodutiva, mas a gente vai falar alguns conceitos gerais, que eu acho que é importante que vocês saibam, para a gente ajudar a quebrar os tabus que existem, com esse órgão que é a próstata. A ideia era trazer também, uma equipe multiprofissional. Hoje em dia a gente trabalha junto, dando suporte a esses pacientes que têm ou que tiveram câncer de próstata. A saúde do homem é um cuidado que é interdisciplinar, e a gente tem minha colega Isabela aqui. A gente ia ter a presença da doutora Bárbara também, que por problemas de saúde não conseguiu estar presente. E apesar de ser uma roda de conversa, a ideia era que fosse vai ter umas exposições de alguns slides. Eu quero que vocês se sintam bem à vontade para, de repente, perguntar qualquer coisa durante o nosso tempo aqui, está valendo. Às vezes deixa só para o final, vocês acabam esquecendo, como vocês acharem melhor. E aí a gente vai seguindo aqui, tentando fazer esse momento mais proveitoso para todos. E, gente, por que falando sobre próstata, então, falando disso sem preconceito. Então, próstata é um órgão masculino que envolve sempre um certo tabu, uma risadinha, brincadeira entre os homens, e isso, de certa forma, às vezes é uma coisa negativa, porque isso faz com que algumas pessoas, por medo ou preconceito, deixem de cuidar da saúde da próstata. Então, lembrando aos senhores e às senhoras, que a próstata é um órgão, que a maioria das pessoas nem sabem para que é que serve. Só sabem que quando o homem envelhece, começa a ter problemas, pode dar problema na urina, e muitas vezes são associados, problemas de próstata a problemas das disfunções sexuais. Mas a próstata, na verdade, gente, ela é um órgão assim, primordialmente reprodutivo. O principal objetivo da próstata, que é uma glândula, é a produção de conteúdo nutritivo para que os espermatozoides consigam ter uma boa função e que consiga, eventualmente, ter filhos, garantir a prole. Além disso, a próstata ela se localiza numa região muito central no assoalho pélvico. É um órgão de difícil acesso. E, através da próstata, que passa o nosso canal urinário, a uretra, ela passa por entre a próstata. Então, ou seja, ela, como eu falei, a função dela ela é reprodutiva, porém ela também funciona, ela constitui o canal urinário. E com o passar do tempo, essa próstata ela pode trazer alguns tipos de problemas. Eu gostaria de que vocês pensassem na próstata como se fosse um pãozinho francês, um pãozinho carioquinha. Ele tem a parte externa, aqui não está funcionando, a parte externa, que é a parte como se fosse da casca do pão, e a parte do miolo, como se fosse questão central. O canal da urina ele passa por dentro do miolo. E aí a gente tem, digamos, alguns problemas que podem acontecer a depender de onde esteja o problema. Então, a maior parte dos sintomas, eles acontecem com a parte do miolo. Se você tiver alguma inflamação, alguma infecção, alguns pacientes têm uma infecção crônica dessa parte desse miolo, isso pode cursar com dor, geralmente isso é uma dor ao urinar. Isso pode dar também uma dor pélvica, uma dor perineal ao sentar, passar muito tempo sentado, às vezes ele sente um desconforto nessa região. E quando você fala em câncer, gente, a grande diferença é que o câncer de próstata, ele geralmente, quase 90% das vezes, ele acontece na casca. Ele não dá sintoma nenhum. Enquanto que as inflamações e o crescimento benigno da próstata que acontece com a idade vai dar algum tipo de sintoma, seja desconforto, seja obstrução do fluxo urinário, o câncer, ele não dá sintoma algum. Daí, similar ao câncer de mama nas mulheres, ele é um câncer que precisa de um acompanhamento, porque no momento que ele der sintoma, provavelmente é uma doença avançada.
né? Quando é que ele vai dar sintoma? Então, quando o tumor crescer muito, 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 e passar da casca, comprometer todo o miolo e vier entupir o canal urinário, né? Ou então, quando ele crescer muito, começar a irradiar para os ossos da pelve, né? E começar a ter essa questão que é uma dor de metástase, uma dor oncológica. Então, esse é o principal conceito, né? Então, como é que eu sei se eu estou bem da próstata, né? Então, provavelmente, você tem que fazer uma avaliação médica, precisa fazer um acompanhamento, né? E a gente bate muito nessa tecla porque a população masculina ainda tem um cuidado muito limitado com a própria saúde, né? Os homens, eles batem no peito e muitas vezes se orgulham de não ter que procurar um médico, a minha saúde é de ferro, né? Muitas vezes não há esse cuidado preventivo com os homens. Já as mulheres dão uma boa lição, né? E o que a gente quer é que os homens cada vez mais, né, tenham essa postura mais proativa em relação à sua saúde. E muitas vezes, né, a maioria da nossa pública aqui é mulher, vocês fazem um excelente trabalho, inclusive os homens que muitas vezes procuram ajuda são porque a mulher está lá insistindo, quase forçando o homem a procurar essa ajuda. E o câncer de próstata, gente, ele é o câncer, tirando os cânceres de pele não melanoma, é o câncer mais comum na população masculina. A gente sabe que 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata ao longo da vida, né? E a mortalidade também, ela é uma mortalidade considerável, e por isso, né, mais ainda, se você tem uma doença que é passível de prevenção no sentido de um diagnóstico precoce, em que você descobre cedo e tem taxas de cura acima de 90%, é inadmissível que em 2022 a gente tenha pessoas que às vezes têm uma doença mais grave, acabam morrendo por câncer de próstata por falta desse cuidado. Como eu falei, todas as pessoas, né, sendo do sexo masculino, têm um risco e precisa ser acompanhada, mas tem um grupo de pacientes que tem um risco ainda maior, e aí a gente tem que ter um cuidado redobrado. Seriam geralmente pacientes que têm história familiar, né, principalmente de primeiro grau, né, um pai ou irmão que teve. Esses pacientes precisam de um cuidado ainda mais próximo, né? E quanto mais parentes próximos você tiver, maior essa chance ela vai aumentando, né? Pacientes da raça negra, né? Isso aqui no nosso país é difícil de dizer porque a nossa população é muito miscigenada, mas nos Estados Unidos essa chance étnica de você ter câncer de próstata ou câncer de próstata grave, ela é pelo menos 2 vezes maior na população negra. E a obesidade, tá, gente? Então, assim, a obesidade, né, o Dr. Emerson estava comentando, vocês estavam perguntando sobre imunidade. Então, a gente sabe hoje que o estilo de vida, ele é fundamental para o desenvolvimento de todos os tipos de câncer. O câncer de próstata não é diferente, né? A melhor maneira de você prevenir o câncer de próstata é cuidar da sua saúde, porque a gente sabe que obesidade, tabagismo, sedentarismo, tudo isso aí geram alterações da nossa imunidade, alterações do controle metabólico que a gente tem sobre os cânceres e aumenta a chance de você ter, né? Então, quando você fala, cuide da sua saúde, procure um médico, faça atividade física, controle do estresse, você está melhorando, está baixando a sua chance de ter os mais diversos tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata, né? Então, isso aí fica sempre o lembrete. E aí, como que a gente dá o diagnóstico do câncer de próstata? Né? Então, o diagnóstico ele é feito com biópsia, tá, gente? Mas essa biópsia, né, a gente não vai biopsiar a população inteira. Então, tem que biopsiar as pessoas que têm algum tipo de alteração no exame ou na história, tá? Então, na história, é o paciente que traz aquele, como eu falei, a maior parte da história ela não é tão relevante porque não tem sintoma, né? A não ser, se tiver sintoma, você já está suspeitando, às vezes, de uma doença mais invasiva, mais avançada. O screening ele é feito com o toque retal e o exame de PSA, né? Então, lá o famoso toque retal, né, que muitas pessoas ainda têm um certo medo. Pois é, olha o dedinho do médico aí, ó. Então é por isso que os homens evitam esse tipo de acompanhamento, né? Porque tem realmente um tabu. Mas assim, vocês que são mulheres sabem, né? A mulher está habituada já a fazer alguns tipos de exame da parte genital, sabe que o desconforto ele é leve, né? Mas é por um bem maior. Então vocês aqui, como disseminadores das boas práticas em saúde, devem cada vez mais, né, lembrar, ajudar a tirar o preconceito. Eu falo homens também, às vezes só essas piadinhas que vocês fazem entre si, né, acaba desestimulando as pessoas. Quando vocês verem alguém fazendo piadinha, você tem que corrigir e falar, não faça piada, isso aí não é brincadeira, né, isso é uma coisa super simples, né, e faz parte dos cuidados.
Então, só o toque retal, gente, a gente pode diagnosticar cerca de 20% dos casos. E esse é um exame que, assim, simples, né, não precisa de tecnologia nenhuma, em qualquer lugar do mundo, com simples, né, uma parte de uma consulta médica, o exame físico, você é capaz de dar esse diagnóstico. E como eu falei com vocês, por que precisa fazer esse toque, né? Vários pacientes perguntam, nós estamos em 2022, não tem um examezinho capaz, não é possível que a gente tenha que ficar fazendo esse toque. Mas essa é a questão, a próstata ela é um órgão muito, como eu falei, muito escondido, né? Ela é no centro da pelve, e através do reto é o acesso mais importante que você tem para examinar esse órgão, né? Ele é acessível ao toque, né? E muitas vezes, né, até as pessoas perguntam sobre o ultrassom. Então, o ultrassom você consegue ver, digamos ali, a regularidade da parede da próstata. Só que às vezes lesões mais iniciais, elas não aparecem no ultrassom. Elas se caracterizam só por uma mudança na consistência da glândula. E o que é melhor, né? Lembra que eu falei que o câncer de próstata ele acontece geralmente na casca, na cápsula, né? na região periférica da glândula? Então, essa é exatamente o local que é acessível ao toque. Ainda tem essa vantagem. Você não consegue tocar na parte da frente, que os tumores lá são raros. Você toca na parte de trás, mas também onde 90% dos tumores acontecem nessa região. E, obviamente, também existe o exame de PSA, que é um exame de sangue também simples, hoje altamente disponível. E se você combinar o toque retal e o exame de PSA, você vai ser capaz de detectar mais de 95% de acurácia desse exame, né? Então, se você tiver um toque alterado, pode ser uma inflamação, não necessariamente vai ser não necessariamente vai ser um câncer. Mas se você tiver um toque alterado, mais um PSA muito alto, e o toque alterado característico com a alteração nodular da próstata, isso aí é altamente preditivo de você ter um câncer de próstata. Isso aqui é uma avaliação básica, gente, feita a nível primário, no posto de saúde que era para ser feito. Obviamente existem exames, hoje em dia também a ressonância, alguns tipos de ultrassom também, eles podem ajudar a refinar esse diagnóstico, mas, né, o que eu queria que vocês gravassem era isso, né, que o toque e o PSA, que é um exame simples de sangue, você consegue resolver bem o problema em nível de saúde pública. E aí, quem é que deve fazer esse exame? Né? Então, hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens acima de 50 anos sejam avaliados para avaliar o risco individual. Então, antigamente, a gente falava, né, que todo ano tem que fazer o toque. Não é bem assim, gente, para ser bem sincero. Pessoas de alto risco talvez precisem do toque todo ano. Mas pessoas de muito baixo risco, isso é avaliado pelo médico, através da história, dos exames, pode fazer a cada 2 anos, a cada 3 ou até a cada 5. Né? Pode combinar o toque com o exame de sangue, alternando com os outros exames que eu falei, a ressonância e o ultrassom. Já aqueles pacientes que têm um risco aumentado, você tem que começar mais cedo, né, aos 45 anos, ou pelo menos 10 anos antes do caso índice. Né? Então, às vezes, se você tem uma história, vários membros da sua família, com a história genética de um câncer, por exemplo, antes dos 50 anos, às vezes tem que começar o screening, né, o rastreamento mais cedo naquele indivíduo. E aí, né, então, da parte de rastreamento, é isso que eu queria falar para vocês, mas alguém pode perguntar, mas onde é que isso altera na parte sexual? Né? Então, veja que eu falei, né, que a próstata em si, ela não tem uma função sexual direta, né? Ela tem indireta porque ela se localiza, né, no centro da pelve, né, onde há nossos músculos, né, e onde parte da função erétil ela acaba sendo desenvolvida por esses músculos, mas diretamente não tem. E ao mesmo tempo, né, não sei se vocês sabem, né, todo mundo tem um dos grandes medos, né, que torna isso um mito, é o medo do que problemas na próstata. Ao se descobrir esses problemas, o sujeito vai perder a virilidade, vai perder a capacidade de ter uma atividade sexual. E eu queria lembrar para vocês um pouquinho de como é que a próstata interfere na parte sexual. Né? Primeiramente, lembrando o pênis da gente. Então, o pênis ele é um órgão cilíndrico, tá? Ele tem dentro dele, né, como se fosse uma esponja, que é um tecido que é formado por músculos e vasos sanguíneos, que quando você tem um estímulo sexual, esse músculo ele relaxa, se expande. Tá ruim? Tá ruim? Melhorou? Onde é que é a câmera? Aqui, né? Tá. Então, ele se expande, se enche de sangue, e isso faz, né, com que o sujeito tenha uma ereção.
E a próstata, a interferência dela é só uma interferência anatômica. Por quê? Porque os nervos que levam esse estímulo para que o sujeito relaxe esse músculo, se enche de sangue e tenha uma ereção, eles são colados na próstata, né? Eles são indissociáveis da cápsula da próstata. Então, o câncer de próstata, diretamente, ele geralmente não causa nenhuma queixa sexual. O problema são os tratamentos para o câncer de próstata, que geralmente vão envolver terapias que são ablativas, você vai ter que eventualmente queimar ali a próstata, ou cirúrgicas, eventualmente retirar a próstata. E quando você retira a próstata, você não consegue escapar dos nervos. E aí o que vai acontecer? O sujeito vai ter a vontade, às vezes, de ter uma relação sexual, vai ter um estímulo, esse estímulo vai descer através dos nossos nervos, mas ele não chega no pênis, né? E isso aí pode levar a dificuldades de ereção. E aí, né, então eu falo assim, e por que isso é tão importante? Gente, essa aqui é a cabeça do homem normal, né? Sexo ocupa talvez 50% dos neurônios do indivíduo do sexo masculino. Mas a saúde sexual é um dos pilares fundamentais da qualidade de vida, bem-estar e autoestima dos homens, né? Então se engana, né, que às vezes é comum você ver os casais e a mulher fala assim para o sujeito: vai se aquietar, velho, tu dessa idade ainda está pensando nisso, mas você não sabe o quanto isso é importante para o sentimento de bem-estar do sujeito, né? Então já existem vários estudos mostrando que os homens, inclusive as mulheres também, que se mantêm sexualmente ativos, eles têm uma melhor qualidade de vida, uma maior longevidade. E o câncer, ele vai atrapalhar a vida sexual do homem em vários momentos, né? Desde o diagnóstico, no primeiro momento, e esse primeiro momento muitas vezes não é nem uma ação direta do câncer, né, na função sexual, mas sim o medo e o receio que aquilo pode causar, né? Então, com o diagnóstico de câncer, quase todos os homens eles têm um grande medo, né, uma incerteza no futuro. E é o que eu digo, a saúde sexual ela anda lado a lado, né, com a saúde mental. Então, o diagnóstico cai como uma bomba no colo do sujeito de qualquer tipo de câncer. E isso imediatamente abala a autoconfiança dele e tem uma tendência a, no longo prazo, ter efeitos secundários, né, de levar a disfunções de outras formas. Mas o que vai atrapalhar mesmo a parte sexual, sem dúvida, é o tratamento. Como eu falei para vocês do câncer de próstata, que você vai ter que mexer ali nos nervos da ereção, mexer nos hormônios, algumas vezes. Alguns tipos de quimioterapia para câncer de próstata e para os outros tipos de câncer também tem uma ação, digamos assim, direta na parte sexual. E por fim, aqui, sinal verde seria a reabilitação, gente. Então, a reabilitação, hoje em dia, ela é integrada com o tratamento oncológico, né? Você não pode, o tratamento do câncer não está completo se você não englobar a parte de reabilitação, né? E a reabilitação é o cristal quebrado, né? É muito difícil você tirar alguma coisa do homem, ter uma alteração de função e você restabelecer a confiança daquele sujeito, né? E além do mais, como eu falei, né? A gente tem essa ideia de que os homens mais velhos eles vão querer aposentar a chuteira, não vai se interessar mais por sexo. Isso aí, gente, eu falo assim, é um tipo de preconceito, é o idadismo, né? Do mesmo jeito que existe o racismo, você achar que uma pessoa idosa às vezes não está interessada, não tem as mesmas aspirações que você, também é um tipo de preconceito, né? E hoje em dia, pessoas da terceira idade estão sim interessadas em manter uma vida sexual ativa, né? Você vê que os pacientes acima de 70 anos, septagenários, né? 40% têm atividade sexual semanal, né? E mais de 70% se mantêm sexualmente ativos. Acima de 80, octogenários, né, 40% têm atividade sexual regular, seja mensal, eventual, mas é muita gente interessada nessa parte. E apesar de haver, né, uma queda natural da vida sexual com a idade, se você vê os critérios, né, de desejo, ereção, performance sexual, está todo mundo descendo a ladeira, gente. Assim, homens e mulheres, mas homens particularmente, a partir da terceira década, dos 30 anos, começa a ter uma queda no rendimento sexual. E isso aí já é uma coisa difícil dos homens aceitarem, né? Então você tem que ter uma adaptação para uma nova fase da vida, né? A gente vê cada vez mais, né, muitos homens não aceitam, né? Ele fala assim: pô, doutor, eu estou com 50 anos, sou muito jovem, mas eu não consigo mais ser como eu era. Isso é fato. Nós temos que aceitar, melhorar a sua capacidade adaptativa e a qualidade das relações, não ficar apenas focado em índices de performance, de ereção, em coisas muito pontuais. Porém, ao mesmo tempo, você tem que entender que
existem curvas que são disfuncionais, né? Apesar da queda ser certa, muitas vezes você precisa entender quando que aquela queda está fora do esperado para a idade, quando que virou uma disfunção e quando que merece o tratamento. E voltando para aquela questão do câncer, é como eu digo, né? Então, se você vê hoje em dia o cuidado que se tem com a sexualidade dos pacientes com câncer de próstata e com outros tipos de câncer, ela é muito baixa, né? Então, você vê que nem metade dos pacientes recebem qualquer tipo de atenção à parte sexual no tratamento, na reabilitação do câncer de próstata. E isso, gente, é no primeiro mundo, tá? Estudos franceses, americanos, né, fala que a maioria não tem sequer assistência. E aí entra muito a nossa questão cultural e social, né? Esses estudos perguntavam aos médicos, né, por que é que não se conversava sobre a parte sexual, por que eles não tinham nenhum tipo de atenção. E aí eles, né, o médico respondia, olha, eu estava preocupado com o câncer dele, com o PSA dele, com a metástase, e o paciente, né, eu achava que se fosse importante ele ia trazer essa queixa para mim. E aí depois vocês iam perguntar para os pacientes por que é que eles também, enfim, não tinham esse atendimento. Ele falou, doutor, eu não falava nada porque se fosse importante achei que o médico ia me perguntar, né? Então fica naquela, deixa que eu deixo, e a coisa vai ficando ao longo dos anos esquecida e muitas vezes com graves consequências, né? Então por que é que não se faz isso no nosso meio? Então tem vários motivos, né? A gente sabe que as conversas são densas, o tempo é curto, né? O sistema de saúde não ajuda, não tem acessibilidade para todos. Então, cabe a todos, né? Haver uma conscientização dos profissionais da importância disso aí, né? Que, infelizmente, nos cursos de graduação hoje também tem tanta coisa para o médico saber, para os profissionais da saúde, e muito disso não é abordado na graduação, apenas em nível de pós-graduação. Mas os pacientes também, né? A gente vê que já há uma mudança, que os homens estão indo atrás, os casais, né, tanto hétero, mas também como os casais homoafetivos, têm buscado, né, mais informação e mais atendimento de qualidade nessa área. E como eu estava dizendo, né, gente, a reabilitação ela envolve um cuidado multiprofissional, né, não apenas do médico, prescrevendo um remédio, mas também com, né, fisioterapeuta, aqui, como temos a Isabela, principalmente os psicólogos, né, que o sofrimento, né, como eu falei, que a saúde sexual e a mental elas andam lado a lado. A saúde mental ela precisa ser acompanhada em todos esses processos, né? Enfim, endocrinologista também da parte hormonal. E eu vou falar um pouquinho também, gente, assim, um pouco das disfunções sexuais que acontecem nos pacientes com câncer de próstata, né? Aqui, ó, baixa libido, né, que é um baixo desejo sexual. Anejaculação, o que é isso? É a pessoa não conseguir ejacular. Ela até tem um orgasmo, tá? O orgasmo é a capacidade, é o prazer, é o clímax da relação. Mas os pacientes com câncer de próstata, frequentemente, eles perdem a capacidade de expulsar o sêmen. É o orgasmo seco, tá? Isso acontece. Disfunção erétil, né? Eu vou falar aqui um pouco aqui dessas outras aqui, né, mais à frente. Então, e aí, gente, assim, como que... Né, eu já falei um pouco, né, dessa parte de como que acontece as disfunções sexuais dos pacientes com câncer de próstata. Tá? Primeiramente, a cirurgia, né? Então, a cirurgia ela vai ter uma lesão dos nervos. A radioterapia, ela também pode machucar os nervos da ereção através, né, dos seus raios de energia. Hormônio e quimioterapia. Hormônio, principalmente para pacientes que têm a doença avançada, eles têm que fazer tratamentos hormonais de castração. Então, a testosterona ela é um hormônio central, né, na função sexual do homem. Quando você tira esse hormônio, ele vai acabar tendo alguma queixa, seja de ereção, seja de desejo, até da capacidade de ter o orgasmo. E as disfunções que eu chamo de psicogênicas, né? O homem ele está abalado, ele está fragilizado, né? E sem a confiança ele provavelmente não vai ter um bom funcionamento. Falando aqui um pouquinho, né, sobre cada um desses do que foi mencionado, então a gente tem as alterações do desejo, né, que abaixa a libido. Então isso aí tem vários motivos, né? E talvez a parte psicogênica e emocional seja uma das mais importantes. Agora eu queria falar um pouquinho, né, lembrando que a gente está no mundo onde as pessoas buscam muito essa longevidade, se fala muito na testosterona, né? Então a testosterona, gente, ela é um hormônio que ela é central na parte do desejo, e homens que têm uma certa queda nesse hormônio, eles vão ter uma chance maior de apresentar disfunções sexuais, principalmente alteração do desejo. Agora veja que também, por outro lado, existe uma supervalorização desse hormônio, né? Hoje em dia está todo mundo buscando
se manter jovem, rejuvenescimento, até mulheres que buscam o uso de tratamentos hormonais para melhorar o desempenho sexual. Queria dizer para vocês que muito cuidado, obviamente, quando bem indicado, esse tratamento ele é muito eficaz, ele ajuda muito, porém, né, a própria testosterona ela tem uma grande variabilidade, gente. Então, ela é diferente, né, do número do seu sapato, que é fixo, a sua testosterona ela oscila muito. Tá? Então, de manhã ela tem um pico, de tarde ela cai. Ela sofre alterações do estilo de vida também, então se você estiver mais sedentário, mais preocupado, mais triste, ela tende a baixar. Nos países onde tem as 4 estações do ano também, ela pode estar associada a aumentos no verão, quedas no inverno, que são as alterações sazonais da testosterona. Então vocês têm que ter muito cuidado para ver o critério de quando que a testosterona ela vai realmente ser necessário fazer um tratamento. E a testosterona no câncer de próstata particularmente, ela traz ainda mais questionamentos, porque classicamente se associa a testosterona com o desenvolvimento do câncer de próstata, né? Então, por muito tempo se teve medo de que as pessoas que tomam testosterona vão ter uma chance maior de ter câncer. E isso, felizmente, não é verdade, né? Nos últimos 10 anos, todos os trabalhos têm mostrado que essa não é uma relação direta e que tem melhorado, né, o entendimento para pessoas que são realmente deficientes. O tratamento pode eventualmente até prevenir alguns tipos de câncer, basicamente porque a testosterona baixa está muito associado, gente, a um estilo de vida ruim, e às vezes a testosterona ajuda o sujeito a ter para quem é deficiente, ter uma vida melhor, uma melhor saúde, menos efeitos, digamos, de imunidade e de inflamações sistêmicos, né, no corpo inteiro, e isso aí pode eventualmente prevenir, mas na parte de prevenção a gente não tem muitas evidências ainda. Mas é uma tendência. E de uma maneira geral, gente, assim, as pessoas costumam olhar, né, para a testosterona baixa como uma andropausa. Então, a andropausa é um termo consagrado, muitas pessoas me procuram para saber se está ou não na andropausa, mas eu queria dizer que esse termo ele é muito conhecido, mas não é um termo muito adequado, né, porque enquanto a menopausa, que acontece nas mulheres, né, ela acontece em todas as mulheres, né, é uma pausa, acontece de forma aguda, abrupta, e é fisiológica do envelhecimento, né? A andropausa, ela, primeiro que não é aguda, costuma ser uma queda lenta ao longo de décadas. Segundo que ela não é fisiológica, né? É uma doença, né? Então, apesar de ser comum, um termo mais assim, aceito, né, do ponto de vista científico, é a deficiência da testosterona associada ou não ao envelhecimento. E os sintomas, tem muitas queixas sexuais, tá, envolvidas com isso, né? Pessoas que têm, como eu falei, a testosterona baixa também podem ter até uma chance maior de ter um câncer de próstata mais significativo, né? Mas geralmente são sintomas ou físicos, né, indisposição, fraqueza, adinamia, ou sexuais, seja queda do desejo ou a disfunção erétil. E o tratamento, gente, felizmente o tratamento hoje ele tem opções muito boas, né, que são tratamentos hormonais. No Brasil a gente não tem opções orais, né, então não tem comprimido para testosterona. Até tem, certo? Mas esses comprimidos têm muitos efeitos colaterais, eles não são recomendados. O ideal é que se use ou tratamentos injetáveis, de curta ou de longa ação, ou tratamento em gel. Tá? Também isso aí há uma tendência a mudar. Tá? Nos Estados Unidos a gente já tem vários outros tipos de medicamentos para testosterona, já tem alguns comprimidos liberados lá, já tem alguns tratamentos nasais que estão liberados lá, e por aí vai. Só que para a testosterona, gente, é importante quando você vai tratar, né, primeiramente você tem que avaliar o histórico do câncer de próstata, né, se a doença já está controlada ou não, se tem doença ativa, né, se for um câncer avançado, essas coisas todas requerem uma cautela e geralmente não são recomendadas. Para aqueles homens que têm interesse em fertilidade, também isso deve ser levado em consideração. Né, também voltando a falar, né, cada vez mais a gente vê homens da terceira idade que, né, têm interesse em constituir família, às vezes estão no segundo, no terceiro relacionamento. Isso tem que ser levado em consideração sempre, né? Não é porque o sujeito já tem 60 ou 70 anos que ele, né, não pode ter o desejo de ser pai, é bom que a gente veja. E ver outras questões, se o paciente já tem alterações no exame de sangue, se ele tem algum sintoma urinário, que inclusive, muitas vezes o câncer de próstata ele é diagnosticado quando o sujeito está fazendo a avaliação de saúde, vê a testosterona baixa, se pensa em fazer um tratamento, vai fazer um screening, uma avaliação um pouco melhor, e lá você vê que ele tem já, às vezes, um câncer de próstata lá. Isso requer que haja uma pausa no tratamento e reavaliação de todos esses fatores. Tá? Então, eu falei da testosterona falando um pouquinho da parte de desejo, né? Mas agora eu vou falar sobre a disfunção erétil,
que é realmente a principal complicação dos tratamentos, né, para a próstata. A disfunção erétil é definida, gente, como a incapacidade, né, do sujeito persistente, tem que ser persistente, de se ter ou manter uma ereção suficiente para a atividade sexual satisfatória. Né? Então, como, digamos assim, nenhum homem é uma máquina, né? Todo mundo tem direito a ter uma falhazinha, estava cansado, ou teve um consumo excessivo de álcool, aí vai lá, não vamos ver, não dá certo. Isso não quer dizer que ele tem uma disfunção erétil, né? Isso aí faz parte, né? Até homens jovens, talvez todos vocês aqui já tenham uma experiência, né? Todos os homens talvez tenham tido alguma falha alguma vez, né? Mas quando aquilo vira uma coisa persistente e tende a ir aumentando, aí sim, isso aí a gente tem um diagnóstico de disfunção erétil. Desculpa aí pela imagem um pouco agressiva, gente, mas é para mostrar para vocês como é que funciona, né? Então o pênis, quando ele está flácido, aquela esponja que eu falei para vocês, ela fica contraída. Quando você tem um estímulo, né? O sangue, digamos, o tecido, né? Ele se expande, se enche de sangue e ele acaba entupindo, né? A saída das veias, né? É um mecanismo de válvula que gera rigidez, né? Então até botei esse esqueminha para ajudar a entender vocês. Então imagina que isso aqui é aquele tecido erétil, né? E o sangue ele vem através dos sinusóides, através do próprio tecido, e ele é drenado, ele sai por essas veiazinhas que ficam abaixo da túnica albugínica, aquela túnica de contenção. Então, ao ter um estímulo, né, esse músculo se enche de sangue, ele vai lá e comprime as veias, né, faz um mecanismo de válvula. E aí o que pode causar a disfunção? Né? Então, no paciente de próstata, geralmente são questões nervosas. Né? A ordem para relaxar esse músculo não vem de forma adequada. Porém, alguns outros homens, além do câncer de próstata, têm doenças do coração, já tem as veias, os vasos mais entupidos, digamos assim. Isso aí pode impedir que o sangue entre e se expanda de forma adequada. É outra situação. Alguns pacientes têm uma doença do próprio músculo, né? O músculo atrofiou. E isso aí faz com que, por mais que ele se expanda, ele não gera a válvula, né? Não gera aquele sistema de contenção da válvula. Mas se você me perguntar qual é, talvez no mundo, a principal causa de disfunção erétil, eu vou dizer que, sem dúvida, é a adrenalina. Né? A adrenalina é a substância anti-ereção mais potente do mundo. Né? Se você botar aqui uma gotinha de adrenalina, esse músculo ele vai ter uma contração imediata. Né? Ele abre a válvula do pênis. E a adrenalina está liberada no nosso sangue quando nós estamos cansados, tristes. Né? E é por isso que eu digo que o homem só vale a última ereção que ele teve. Né? Se ele tem um histórico perfeito, nunca falhou, sempre deu certo. No dia que ele falha a primeira vez, né? Que pode ser uma falha pontual que todos nós temos, aquilo vira um teste, né? Vira uma preocupação muito grande na cabeça dele. E aí, cada vez mais, ele vai liberar adrenalina na hora do sexo e isso vai piorando a ereção cada vez mais. Né? Quer ele tenha alguma alteração no pênis, como uma alteração após a cirurgia, um problema no coração, um problema de entupimento dos vasos, ou até mesmo não, por algum motivo, às vezes até da nossa cabeça, né? Preocupação, estresse, cansaço, a gente vai. Né? E por isso que eu digo, né, na minha área, as pessoas tentam sempre diferenciar, né, as causas que são orgânicas, ou seja, uma alteração do funcionamento da maquinaria do pênis, e as causas que são psicológicas. Né? Mas elas, na verdade, elas andam juntas, né? Porque, como eu disse, todo mundo vai ter um componente psicogênico que precisa de acolhimento e de tratamento. Tá? E por isso, quando a gente fala em tratamento, a gente tem que falar, sem dúvida, da terapia sexual, né? Que muitas vezes, né, você precisa de um profissional especializado para entender aquela dinâmica daquele relacionamento, para trabalhar a frustração e insegurança e melhorar o relaxamento na hora. Tá? Então, isso aí já é demonstrado que é de primeira linha. Né? Então, todos os pacientes mereceriam esse tipo de acolhimento e de acompanhamento. Né? E aí também tem a importância dos músculos do assoalho pélvico. Até vou pedir agora falei demais aí para a Isabela fazer alguns comentários aí. Então, quer passar aqui? Quer ficar em pé? Troca um pouquinho aí para a gente. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês, um evento encantador e muito importante, né, para a gente disseminar bons conhecimentos e boas práticas. Então, eu sou fisioterapeuta, especialista em assoalho pélvico. Alguém aqui já ouviu falar em assoalho pélvico? Alguém já sabe o que é? São músculos, né? Como todo fisioterapeuta, eu também trabalho com os músculos, só que com os músculos perineais ou os músculos do assoalho pélvico, que tanto os homens quanto nós mulheres temos. Esses músculos vão ficar situados
do pubis, que é esse ossinho que a gente tem aqui na região inferior, até o final da coluna, que é o cóccix, né? Fechando toda essa região inferior da nossa pelve. Como vocês podem ver aqui, aqui eu trouxe o exemplo só de um dos músculos do assoalho pélvico masculino. São compostos por músculos mais superficiais, que é esse triângulozinho mais elevado, e tem também a musculatura mais de profundidade, né? Como vocês podem ver, esses músculos também vão ser responsáveis para as funções sexuais. Além disso, essa musculatura vai ter como função a continência, manter a continência urinária e fecal, tanto em homens quanto em mulheres. Vai dar suporte aos órgãos pélvicos, a bexiga, intestino, nas mulheres tem o útero. A estabilização do tronco e da pelve também, essa musculatura faz parte. E, como a gente já falou, o Eduardo também já falou várias vezes, vai atuar na função sexual. Como tratamento fisioterapêutico, a fisioterapia dispõe de vários recursos que a gente pode utilizar para estar trabalhando essa musculatura em si, mas não só esses músculos, mas a queixa de cada paciente, né, de cada homem, de cada mulher. Eu trouxe um contexto mais masculino, porque o Eduardo ia falar do câncer de próstata, né, mas cabe também para as mulheres. Então, após uma avaliação inicial, né, que a gente vai ver toda a história da paciente, a queixa principal, que mais está incomodando, se fez cirurgia, se não fez, como é que está funcionando o sistema urinário, intestinal também, né, que vocês viram que tem função também da incontinência fecal, de suporte, na verdade, de manter essa continência, né? A gente vai traçar alguns tratamentos, alguma maneira de ajudar, de melhorar essa qualidade de vida. A gente utiliza muito na fisioterapia o diário miccional, que é um diário para a gente ver como que está essas idas ao banheiro, as frequências urinárias, o intervalo entre as micções, em que momento que esse paciente vai perder urina ou não. Principalmente nos pacientes que fizeram a cirurgia do câncer de próstata. Então, a terapia comportamental vai visar mudanças de hábitos ou de comportamento, de acordo com a queixa de cada paciente, com o objetivo de melhorar essa qualidade de vida. Então, a gente normalmente faz esse diário por 2, 3 dias, o paciente vai anotar como que está acontecendo esse hábito urinário, a ingesta de água, de líquidos, os horários em que acontece, e a partir daí a gente vai tentar... Eu falo muito em organizar o funcionamento miccional, o funcionamento da bexiga, para que a pessoa não acorde de madrugada. Tem alguns pacientes que fazem cirurgia de câncer de próstata que pode perder urina na relação, então orientar a esvaziar a bexiga antes de ter relação sexual. Tem mulheres que têm que ir rápido para o banheiro, e alguns homens também, que é a urgência, a gente vai determinar um horário pré-estabelecido para que vá para o banheiro sem ter que correr, sem ter que perder o xixi. Então, isso é mais ou menos o que a gente faz na terapia comportamental. Treinar os músculos do assoalho pélvico também, assim, a primeira linha de tratamento para a fisioterapia, né? Principalmente quando a gente fala em incontinência urinária. E treinar nada mais é do que fortalecer esses músculos perineais, esses músculos do assoalho pélvico. Após também a avaliação, né, na avaliação a gente vai avaliar essa musculatura com relação ao tônus muscular, se tem presença de dor, de pontos de dor, se o paciente consegue contrair essa musculatura, como é que está essa força, e a partir daí, junto com o exame físico, com a queixa desse paciente, a gente vai determinar como que vai ser esse treino também dessa musculatura. Inicialmente, começa com exercícios mais em decúbito dorsal, deitado, para esse paciente poder ter também uma boa consciência corporal e perineal, né, saber contrair da maneira correta e adequada. Saber relaxar também é fundamental nesses casos, porque para a gente urinar, para a gente evacuar, a gente precisa relaxar. Mas para a gente manter essa continência, a gente precisa ter um bom grau de contração e de força nessa musculatura. E é a partir do momento que esse paciente consegue fazer exercícios de maneira adequada deitado,
vai evoluindo para o treino sentado, para o treino em pé, subindo, descendo escada, uma coisa mais funcional, né? Sentar e levantar, sempre associando com essa contração do assoalho pélvico, nesses momentos de mudança de postura, ou antes de uma tosse, antes de um espirro, vai sempre depender de cada caso e de cada queixa. E, normalmente, a gente vai entregar o treino personalizado, individual, de acordo com cada músculo, né? Com cada força muscular que cada pessoa vai apresentar. E aí os pacientes fazem no consultório com a supervisão do fisioterapeuta e aí vai criando autonomia e vai fazendo em casa também. O objetivo é sempre dar autonomia para os pacientes ficarem fazendo em casa e dar seguimento. O biofeedback é uma outra técnica que também vai trabalhar o fortalecimento desses músculos, tanto o fortalecimento quanto o relaxamento. Na primeira foto, vocês podem ver que o paciente fica deitado, ligado em alguns sensores nessa região perineal, e quando a pessoa contrai, vai aparecer na tela do monitor. Então, o paciente vê quando contrai e vê quando relaxa. Então, a gente consegue trabalhar o fortalecimento, a contração e o relaxamento também. Nos casos de pessoas que têm dor, que têm dificuldade de relaxar, a gente vai focar mais no relaxamento. Então, esse é um recurso interessante porque a gente consegue mostrar para o paciente como que está acontecendo aquela contração de uma maneira real e ali bem presente. A eletroestimulação é um estímulo elétrico que muitos de vocês, se alguém já fez fisioterapia, provavelmente já fez, que é o TENS, que é a maneira como é mais conhecido, mas é um estímulo elétrico que pode ajudar também a fortalecer essa musculatura ou melhorar pontos dolorosos. Tem algumas pessoas que podem apresentar pontos de dor nesses músculos. Para os pacientes que têm urgência miccional, a gente utiliza muito essa estimulação do tibial posterior, que a gente estimula lá embaixo, no pé, porque é um músculo sai na mesma região da bexiga, o músculo ciático, ele desce e um ramo dele desce para a região interna da perna, é a mesma região também dos pontos de acupuntura, é a mesma região da bexiga, e aí já existem vários estudos comprovando que a gente estimulando esse ponto nervoso, a gente consegue também melhorar o funcionamento vesical da bexiga, de algumas pessoas que têm dor quando a bexiga está enchendo, ou que precisam ir rápido para o banheiro para urinar. Essa técnica pode ser feita também intracavitária, né, que é intravaginal ou intranal, vai depender mais uma vez de cada paciente, de cada queixa, de cada avaliação. Voltando. Então, gente, falar um pouquinho agora sobre a questão dos tratamentos medicamentosos e cirúrgicos que tem para a disfunção erétil, né? Então, a Isabela falou muito bem de como você melhorar essa função através de um fortalecimento pélvico, né? Cada vez mais a gente vê que isso é muito importante, sobretudo nos pacientes com câncer de próstata. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre também outro tratamento de primeira linha, que são os medicamentos orais, né? O tal do azulzinho, né? Sem conflito de interesse, mas as drogas já têm mais de 20 anos de mercado, Viagra, Levitra e Cialis. Então, esses medicamentos eles são altamente eficazes para melhorar a qualidade da ereção dos homens. Né? Então, os estudos iniciais mostravam que tinha uma eficácia, né, de 70%, ou seja, 70% daqueles homens referiam que melhoravam as ereções para níveis normais ou quase normais quando tomavam esses medicamentos. Né? De lá para cá, né, se entendeu melhor como que funcionavam esses medicamentos e se você adaptar o jeito de tomar, fazer algumas combinações, você ainda consegue resgatar 50% daqueles pacientes que inicialmente não respondiam. Então, a gente está falando em medicamentos aqui, tá, que tem cerca de 85% a 90% de eficácia. Só que todo mundo que me procura, né, e até uma crença popular de que esses remédios, meu irmão, não toma não, que vai papocar teu coração. Né? Então, existe um grande medo que esses remédios para ereção eles vão causar alguma alteração cardíaca. E, na verdade, gente, isso na verdade é um grande mito. Tá? Esses medicamentos eles são vasodilatadores. Né? São medicamentos que, na verdade, melhoram o fluxo cardíaco.
Se você parar para pensar, todos os remédios para o coração e para a pressão, eles são vasodilatadores, né? Então eles realmente não têm uma contraindicação do ponto de vista cardiovascular. Na verdade, hoje em dia os próprios cardiologistas, eles prescrevem bastante essas medicações, né? A grande questão é que você tem que saber se o homem ele está apto para a atividade sexual, né? Então esses mitos eles vêm de fatos reais, que alguns homens tomaram Viagra e morreram. Talvez vocês conheçam alguém, não sei. Mas provavelmente eles morreram não pelo uso do Viagra, mas é porque eles tinham uma doença cardíaca oculta, né? Então, às vezes, o paciente é sedentário, obeso, não faz atividade física. Quando ele vai fazer atividade sexual, que é uma atividade física extenuante, digamos assim, há um aumento do batimento cardíaco e isso aí, pela emoção do momento, ele pode ter um evento cardiovascular, né? Então, não foi propriamente dito pelos medicamentos, mas o medicamento colocou ele naquela situação de ter uma grande emoção, né? Então, isso aí vai também ao que eu falei no começo, é a saúde do homem, né? O homem tem que, geralmente, as pessoas que têm esse problema, né, de cardíaco são porque tomam sem orientação médica, né? Então, o médico ele vai fazer uma avaliação e vai ver que aquele paciente ele tem um risco de ter algum problema no coração, então ele tem que primeiro fazer uma avaliação para ser liberado para a atividade sexual. Como se fosse para a academia, né? Você vai para a academia, lá a academia vai pedir um atestadozinho que você não vai ter um infarto no meio lá do treino, né? A mesma coisa aqui. E hoje em dia, a maior parte das pessoas que tomam esses remédios, eles compram na farmácia, o vizinho, compram na internet, vem do Paraguai, tudo que é jeito que eles tomam. Outra grande preocupação com esse remédio é a questão do vício, né? Os pacientes, eu vou tomar esse remédio e vou ficar viciado, não vou conseguir ter relação mais sem o remédio. Isso também é mito, tá, gente? Esses medicamentos já foram estudados, como eu falei, há décadas, e eles não causam nenhum tipo de dependência ou vício, né? Eles, obviamente, é que se o sujeito tomar esse medicamento 10 anos, né, que muitos tomam, ele vai falar, nossa, o medicamento não funciona como há 10 anos atrás, mas o cara também não é mais a mesma pessoa, depois de 10 anos ele já envelheceu, está seguindo aquela descendente que eu falei para vocês. Né? A única dependência que causa, eu diria, é uma dependência do ponto de vista psicológico. Porque muitas pessoas que não têm disfunção tomam esses remédios para melhorar a performance. É o cara que quer ir lá na balada, fazer sexo com 3 pessoas a noite toda, enfim, aquela coisa. Aí ele começa a ter um padrão de funcionamento que é inalcançável, né? E aí quando ele não toma um medicamento, ele se sente incapaz, inseguro, e isso aí, como eu falei, libera adrenalina e vai piorar a ereção dele. Então, na verdade, tem que ter cuidado aquelas pessoas que usam abusivamente esse medicamento, né, que isso sim pode trazer algum tipo de transtorno. Mas, de maneira geral, quando recomendado por médico e acompanhamento, eles são altamente eficazes e ótimos, né? Só que, às vezes, como eu falei, não é 100% dos pacientes que vão responder bem a esses remédios, tá? Então, alguns pacientes têm uma disfunção mais grave, né? Outra situação muito comum são pacientes com câncer de próstata, né? Porque para que os medicamentos funcionem, você precisa que os nervos estejam funcionando, né? O mecanismo de ação desse remédio, ele funciona através dos nervos. E naqueles pacientes que fizeram a cirurgia da próstata, muitas vezes o nervo não funciona. Então o tecido lá se expande, o sangue ele chega, mas se o nervo não funcionar, o remédio não funciona. Então, para esses pacientes, a gente pode lançar mão das injeções intracavernosas, né? Que são medicamentos que são injetados diretamente no pênis e geram uma ereção imediatamente. O medicamento, os comprimidos, eles são facilitadores da ereção, né? Então, se o sujeito tomar um Viagra e for assistir o jornal, não acontece nada. Ele precisa estar estimulado, estar com desejo, e aquele remédio vai dar ali uma facilitação, um empurrãozinho para que ele tenha uma melhor ereção. Já aqui não, isso aqui são indutores da ereção, né? Porque não precisa do comando nervoso. Você injeta lá, você pode estar assistindo o jornal, vendo lá o William Bonner, e vai ter a ereção imediatamente, tá? O problema é que esse medicamento também não sofre o nosso controle. Depois de gozar, a ereção não baixa, né? Então o problema, né, é você fazer uma dose muito alta e o sujeito tem uma ereção ali acima de 4 horas, né? Que quando passa de 4 horas de ereção, começa a faltar sangue, né? Faltar oxigênio dentro do sangue que está dentro do pênis, e isso pode levar ao que a gente chama de priapismo, né? Que é uma emergência em que começa a faltar oxigênio, é como se fosse um infarto do pênis. O pênis está duro, mas ele está morrendo por dentro, né? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de medicamento, também tem que ser feito, né, com acompanhamento médico. Só que aí, gente, existem vários outros medicamentos, né? Eu acho que a injeção, ela talvez depois dos comprimidos, eles são o tratamento mais eficaz.
Existem outros, né, que são supositórios uretrais. Você coloca o medicamento dentro do canal da urina para tentar melhorar a ereção. Né? Esse aqui é a droga mais conhecida, que é o alprostadil. Só que o problema é que a absorção não é tão boa. Né? E muitas vezes, por ser colocado através da glande, a glande, ela fica, né, a cabeça do pênis, ela fica muito avermelhada e um pouco dolorida. Então, hoje em dia, né, eu diria que é um medicamento meio que caiu de preferência, mas ainda tem algumas indicações quando a pessoa precisa de um efeito, né, complementar, sobretudo na glande, em alguns casos. Aparelhos a vácuo, né, esses vocês encontram em qualquer sex shop, eles são auxiliares, né, para a ereção. Né? Então, lembra que eu falei que o pênis tem que encher de sangue. Às vezes, se você colocar o pênis dentro de uma câmara a vácuo e gerar uma pressão negativa, um vácuo, ele vai puxar o sangue para dentro do seu pênis na marra. Né? E aí, depois disso, existe alguns tipos de anéis, que você coloca o anel, ele já fica ao redor da bombinha, você já coloca na base do pênis para prender, digamos assim, o sangue dentro do pênis. Então, isso aí pode ser feito para fins de tratamento para o paciente ter relação, só que, não, assim, no longo prazo, há um grande índice de descontinuidade desse tratamento, porque quando o sangue fica preso na marra, é como se você estivesse enforcando, né, a sua cabeça. Então, fica aquela cara roxa, né, o pênis fica roxo, com as veias super saltadas, e depois de um tempo começa a dar um certo formigamento. Então, para tratamento, ele usa muito pouco, talvez a principal utilização seja para programas de reabilitação. Né? Porque, veja, o paciente que fez a cirurgia na próstata, né, o pênis ele tende a não funcionar por bastante tempo. Então, se você usar isso aí, ele vai ajudar a encher o pênis de sangue, a melhorar a circulação, a impedir que ele diminua de tamanho, que ele tenha uma contração, que o pênis é como se fosse um membro. Né? Se tiver no desuso, ele pode, muitas vezes, sofrer um processo de degeneração e de contração. Né? E, por fim, gente, quando tudo falha, tem a cirurgia. Né? Então, nas mulheres, né, eu faço sempre a analogia da prótese peniana com a prótese mamária. Né? Então, a prótese mamária ela é muito mais aceita na nossa sociedade, porque também está relacionada com a autoestima das mulheres. O pênis, pela própria questão do homem ser um bicho preconceituoso, se tem ainda, né, ele tende a negar. Né? Veja, gente, nós estamos falando num problema que atinge milhões de homens, né? Quase 50% dos homens acima de 50 anos. E só 30% desses homens vão receber qualquer tipo de tratamento e acompanhamento ao longo da vida. Né? Que dirá a prótese, né? A prótese vai ser menos de 5% desses homens que recebem tratamento. Mas é um tratamento, quando bem indicado, né? Existem complicações que são muito bem incomuns, mas são altamente eficazes. Né? E consistem em você colocar uma haste, né? naquele tubo dentro do pênis, tem os dois copos cavernosos, você vai colocar duas hastes, né? Que geralmente são feitas de materiais à base de silicone também, que são dobráveis. Né? Então, essa é a prótese mais simples, que é a prótese maleável. O pênis ele fica sempre, digamos assim, duro, mas aí você consegue dobrar para fazer uma ocultação. Né? Então, o sujeito está na praia, ele coloca o pênis de lado. Vai para a relação, ele coloca para frente, aí tem relação. Então, é como se fosse uma marcha, um freio de mão, se preferir. Né? E aí o que tem de mais moderno, gente, são as próteses infláveis, que é um sistema hidráulico, em que você coloca os cilindros, né, que são preenchidos por fluido. Esse fluido ele fica guardado num reservatóriozinho atrás do osso, que é imperceptível, e que o paciente vai ver, e a parceira vai ver, o parceria vai ver, é só uma bomba que fica no saco, entre os testículos, como se fosse um terceiro ovo. Né? E aí o sujeito quer ter relação, ele pressiona ali a bomba, né, o fluxo sai de cima, né, o fluido, e enche, e o paciente tem uma ereção. Terminou o ato sexual, ele aperta a válvula, o fluido volta e ele baixa. Né? Também isso aí é o que tem disponível para as pessoas que têm disfunção, para vocês terem uma ideia melhor em 3 dimensões como é que funciona. Né? E a gente, vou falar também um pouquinho, só a título de curiosidade, né, das disfunções de orgasmo e ejaculação, só para lembrar que o orgasmo é um evento cerebral, né, e a ejaculação é um reflexo, né, uma contração pélvica com eliminação de sêmen. Então, nas pessoas normais, elas acontecem juntos, o orgasmo acontece na mesma hora da ejaculação. Né, tanto que para algumas pessoas é como se fosse sinônimo. Né, se falar eu ejaculei, quer dizer que eu gozei, mas ejacular é o ato físico de botar o sêmen para fora. Né? E na cirurgia de próstata, gente, é muito comum, né? Eu vou já falar aqui, em a gente ter esse nome feio que é a anejaculação. Tem-se o prazer, mas não sai nada. Principalmente porque você tirou a próstata. Né? A próstata é um órgão ejaculatório. Eu falei para vocês, ela produz aquelas substâncias nutritivas para o sêmen. Né? E geralmente na cirurgia da próstata, tira a próstata e as vesículas.
Então, o paciente tem um estímulo, vai ter o orgasmo, que é a liberação de neurotransmissores no cérebro, vai dar o prazer, vai ter a contração, mas não vai sair mais nada. Tá? Então, a ausência completa de sêmen, orgasmo seco. Né? Isso acontece muito comum na cirurgia, mas nos outros tratamentos também. Se você fizer radioterapia na próstata, há uma atrofia da glândula e também a maior parte dos pacientes vão evoluir com a ejaculação. Alguns outros pacientes vão fazer algum tipo de ablação que também evolui para a anejaculação. A anejaculação, gente, o maior prejuízo é para a fertilidade, né? E obviamente para efeitos psicológicos, né? Muitos homens veem aquela expulsão do sêmen como uma liberação da toda a energia ruim, enfim. Então, entendendo isso, que não é bem isso, né? Assim, em termos de função, de prazer, não tem tanta influência. A ejaculação precoce, gente, é quando o espectro mais rápido da ejaculação não está diretamente associado aos tratamentos de câncer de próstata, mas é extremamente comum, né? Uma prevalência em torno de 20% das pessoas, e obviamente quando o paciente está muito ansioso e preocupado, né, há uma aceleração do que a gente chama esse tempo de controle e acaba tendo uma facilitação de ter a ejaculação precoce. Já o outro oposto da ejaculação precoce, gente, né, é a anorgasmia, ou ejaculação retardada. Na verdade, é um orgasmo retardado. O paciente, às vezes, perde a sensibilidade, muitas vezes está com alterações hormonais, né, e sem todo esse aparato, fica muito difícil a pessoa conseguir ter um orgasmo. Né? Então, por definição, a anorgasmia é quando o sujeito tenta 25 a 30 minutos de relação e não consegue ter um orgasmo. Isso aí você tem que fazer toda uma avaliação médica para ver quais tratamentos são possíveis. Existe o que a gente chama também de disorgasmia, ou ejaculação dolorosa, que é quando aquela contração pélvica ela é percebida, em vez de prazerosa, como dolorosa. Isso é comum em pacientes, sobretudo pós-radioterapia pélvica. E aí a Isabela falou também, existe a perda de urina durante o orgasmo, tá? Que está dentro do espectro da incontinência urinária sexual. Na hora de gozar, era para fechar a bexiga, né, para não sair a urina, mas ela acaba relaxando porque está sem a próstata. Então, tem o que a gente chama de climactúria, né, que é vazamento de urina durante o clímax. Isso é extremamente comum, né? Até mais de 50% dos pacientes, após a cirurgia da próstata, vão relatar pelo menos um evento de climactúria. Porém, infelizmente, esse é um evento passageiro na maioria dos casos. Então, gente, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Né? O tempo foi muito bem aproveitado, faltam só 5 minutos aqui de discussão. Mas esse assunto ele é muito extenso, né? E a gente, obviamente, não vai conseguir esgotar, mas era só para dar para vocês uma ideia geral. Questões relacionadas ao câncer de próstata, sexualidade, tratamento de fisioterapia, né? Espero que tenha contribuído aí com o entendimento de vocês. Perguntas? Devido ao avançado da hora, nós vamos abrir, dona Velúzia. Quantas perguntas podemos ter? Quantas perguntas podemos abrir? 3 perguntinhas rápidas, por gentileza. Bom dia, doutor. Sua apresentação foi excelente, esclareceu diversas coisas para o universo masculino. Contudo, eu tenho uma dúvida recorrente com relação aos sintomas do câncer da próstata, a urina frequente à noite e durante o dia. Gostaria de saber, para aquelas pessoas que têm transtorno de ansiedade, geralmente eles urinam com frequência. Eu sou um deles que eu tenho um TAG muito elevado. Então, eu chego a acordar por noite 3 a 5 vezes. Aí depois que a ansiedade é controlada, aí na noite seguinte, eu mal urino à noite. Aí eu gosto de saber como é que vamos distinguir se eu estou com ansiedade ou estou com algum sintoma do câncer de próstata, ou é muito calor, né? Porque você tem que beber água para hidratar seu corpo. Então, há esses 3 pilares, esses 3 fatores críticos de sucesso que confundem a cabeça do homem. Obrigado. Ok.
Excelente pergunta, tá? Porque esse é um sintoma muito comum, que é acordar à noite para urinar, né? A noctúrio. Na verdade, existe uma associação de sintomas miccionais com ansiedade. Isso é comum e é descrito por motivos similares ao que eu falei na parte da ereção da adrenalina, tá? Então, a adrenalina, gente, é um tipo de hormônio que ele leva à contração de alguns lugares e relaxamento de outros. Então, o excesso de adrenalina ele leva à contração involuntária da bexiga, né? Ou até depois quando você vai urinar, o que acontece? Você tem que contrair a bexiga e tem que relaxar a saída da bexiga para que você tenha uma boa urina. E quando você está muito tenso, você meio que não relaxa completamente a saída, fica contraído, então às vezes você não esvazia direito a bexiga por não estar totalmente relaxado. Ou até dá aquela contração que exacerbada, aumentada, dá a sensação de como se tivesse urina. Então, existe essas questões, tá? Mas, se você está acordando 3 vezes à noite, né, então existe uma série de preocupações que a gente tem que ter. Está com câncer de próstata, isso não preocupa, como eu falei, o câncer de próstata ele é silencioso, raramente vai dar esse tipo de situação, mas o crescimento benigno da próstata sim, né, porque quando a próstata cresce, você fica sem esvaziar direito a bexiga e à noite quando você dorme parece que relaxa um pouco mais, a pessoa tende a urinar mais à noite. Então, para isso aí precisa de uma avaliação, para ver se a próstata está crescida, se a bexiga não está contraindo mais fora de hora. Uma coisa que ajuda, às vezes, é você evitar beber líquidos depois das 18 horas. Porque muitas vezes é uma questão de comportamento. Durante o dia o cara está na correria e não bebe nada. Chega em casa, nossa, não bebi nada. Aí bebe toda a água do dia durante a noite, aí fica, né, o prato cheio, né, e aí você vai acabar processando essa urina mais à noite. Então, essas avaliações precisam ser feitas, né, para diferenciar, mas quanto a câncer de próstata, pode ficar tranquilo que esse sintoma não é específico, não é relacionado ao câncer. Outras avaliações precisam ser feitas, né? Mais alguma pergunta? Não? Doutor, temos aqui o seu livro, né? Na verdade, eu queria dar... eu tenho esse livro aqui que eu escrevi aqui para os pacientes, né, que é falando sobre vida sexual e câncer de próstata. Eu queria fazer essa doação desses livros aqui para o GAPRO, né, para a Veloso ali, para distribuir para os pacientes aqui, alguém se tiver interessado, ou deixar lá na sede do GAPRO. Podemos sortear, né, dona Veloso? Pronto, sorteio. Imaginei que ia ser feito esse sorteio para agradecer e Joia. também foi feito exatamente para isso, né, para melhorar a conscientização da população quanto a essas questões. Muito bom. Dona Velúzia? Então, se não temos